1960, José ordenou-se padre aos 22 anos e pouco tempo depois começou a lecionar teologia na Universidade Eclesiástica de São Francisco, em Turim, na Itália. Apesar do brilhantismo de sua carreira acadêmica, José destacou-se pela sua incrível capacidade de acolher e ouvir e aconselhar as pessoas. Assim, era um excelente confessor e atendia pessoas de todas as classes sociais. Também atendia condenados à morte e os que acompanhavam até a execução. Esse, então, é o dia de São José de Cafasso. E 23 de junho também é o dia do Lavrador, dia universal olímpico e dia internacional das aldeias SOS. Então, parabéns aos lavradores, em primeiro lugar. Como diz o Jorge Miguel Samek, né? A Vossa Excelência, o agricultor. Né? O Samek volta e meia repete assim, né? Eu acho que ele está certo. Né, Vossa Excelência mesmo, né? O Dia Universal Olímpico, né? E logo aí estamos às vésperas da Olimpíada, né? Da Olimpíada ser realizada no Rio de Janeiro. Esperamos que ocorra tudo bem, né? Tudo com calma, tranquilidade, bem organizada, sem problema algum. Como foi a Copa, né? Em geral, a Copa do Mundo foi muito tranquila no Brasil. Esperamos que as Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro seja melhor. Como é numa cidade só, eu acho que é ainda mais fácil de organizar e manter a ordem, né? Não foi tão tranquilo assim, Dante. A 7-1 não deixa ninguém tranquilo. Não, mas eu estou falando fora do campo afora. Do campo para dentro, não nos responsabilizamos antes. Hoje é hoje é quinta-feira e agora são 11 horas e 5 minutos e 16 graus é a temperatura. Em um dia 23 de junho, em 1923, primeiro jogo noturno com luz artificial, foram 20 faróis de bonde sustentados por 4 torres de madeira, em um campo da Light São Paulo, com vitória por 2-1 do República sobre a Sociedade Esportiva Linhas e Cabos. Em 1949, a primeira turma de mulheres se formou em medicina na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Em 49, demorou lá nos Estados Unidos também. Em 1994, depois de 20 anos fora da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, por causa do regime de apartheid, a África do Sul foi readmitida na entidade internacional. Em 1996, Paulo César Farias, o PC, ex-tesoureiro de Fernando Collor, foi morto aos 50 anos. Ele, junto com a namorada Suzana Marcolino, lá em Maceió. Ela tinha 27 anos. O assassinato misterioso livrou o empresário do depoimento que prestaria sobre a corrupção no governo Collor. O laudo do crime passional sustentado pela legista Badam Palhares, da Unicamp, sempre foi contestado por peritos que achavam que sua conclusão havia sido direcionada. Lembra disso, Cláudio Rorato? Bom dia, o doutor Cláudio está aqui conosco. E ficou a mesma dúvida, né, da morte do PC Farias. E você está... Eu estou lembrando agora de uma coincidência, que hoje também encontraram um rapaz que eventualmente poderia fazer delação em Recife. Exatamente, morto. Em um motel. Mas da Lava Jato? Outra. Dessa operação do candidato à presidência, Operação Turbulência, do Eduardo Campos. Então está havendo uma coincidência aí com relação a esses suicídios, entre aspas. E num dia de hoje, né? De ontem para hoje. De ontem para hoje. No mesmo, 20 anos após, o mesmo fato, quase. Quase no mesmo dia também. Em 1997, o Congresso aprova o divórcio. Olha só o tempo que demorou, né? Antes era só o que era antes disso? Divorciado, a pessoa não podia se divorciar, ela era o quê? Desquitada ainda? Separada? Desquitada. Desquitada? Até 97, mas como demora? Tem coisa que demora. O primeiro estágio era o desquite, né? Foi um projeto de um senador do Rio de Janeiro, se não me engano, Carioca. Carneiro. Agora demora algumas coisas para a sociedade discutir, né, e ir ali. Né? Bom, em 1978, o Brasil fica em terceiro lugar na Copa do Mundo na Argentina, ao vencer a Itália em 78, faz tempo, né? Invicto ainda, hein? Invicto, até ali, né? Mas daqui por diante vai demorar bastante também. Não, né? ela foi eliminada da Copa de forma invicta ainda. Na Argentina? Na Argentina. O Eli está na linha já, então deixa eu chamar o Eli Silva, ele está lá na Câmara de Vereadores com o vereador Dilto Vitorassi, que é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Operação Pecúlio. Eli, bom dia. Bom dia, Dante. Bom dia para os ouvintes do Contraponto. É verdade, estou aqui ao lado do Dilto Vitorassi, vereador Dilto Vitorassi. Hoje, 2 fatos aconteceram aqui na CPI que chamam a atenção. Primeiro deles, o Aires
que veio para depor, pediu para que não depôs porque o advogado dele não estava junto e ele quer a presença do advogado. Então ficou marcado para a próxima segunda-feira, aqui na Câmara ele vai ser ouvido. E o outro é o Carlos Juliano Budel. O advogado estava aqui, doutor Loureiro, inclusive ele falou hoje pela manhã com a Cida Costa, dizendo que o Budel viria, e de repente um fato aconteceu e o Budel acabou não vindo aqui na CPI. Vereador, o que aconteceu para que o Budel não viesse? Bom dia. Bom dia. Importante é dizer que a Câmara de Vereadores, através desta comissão, fez todos os documentos que se fizesse necessário. Inclusive, nesse intervalo de tempo, houve um pedido do advogado do Budel para ele ouvir a oitiva dele na delegacia, e a juíza negou. Não sei se a juíza não deu despacho em tempo hábil, ou não sei se ela deu o despacho e o operacional não teve condições, dado as inúmeras tarefas que estão realizando na cidade, eles não conduziram o Budel até a reunião aqui. De uma forma educada, o advogado do Budel esteve aqui desde as 8 horas da manhã, aguardando, que dava um indício que de todas as formas ele ia ser ouvido, mas ao fazer o contato com a Polícia Federal, eles pediram desculpa, dizendo que houve um contratempo lá e não puderam conduzir o Budel aqui. Então nós vamos sentar segunda-feira e analisar uma melhor agenda para voltar a reconvocar. Quer dizer, não houve nenhum problema dele não ter vindo, porque o advogado estando aqui, então foi um problema operacional, é isso? Claro, o único exclusivo operacional da Polícia Federal, e que o advogado educadamente se colocou à disposição para ser intimado a qualquer hora e voltar a comparecer. Agora nós temos que fazer isso para que essa situação não se repita, combinado com a Federal no melhor dia também, que seja para eles, para não voltar a ocorrer no mesmo incidente. E o Aires pediu para não ser ouvido porque não estava acompanhado do advogado? O Aires, que se faça justiça, ele pediu para uma filha dele, ele se mostra um cidadão muito simples, pediu para a filha dele suspender para deixar para o outro dia que o advogado estava. Como a filha dele não tem procuração e não tem legitimidade de parte para fazer esse pedido, nós resolvemos manter a oitiva dele. Ao chegar aqui hoje, ele disse, olha, eu vou me dar por impedido de falar qualquer coisa porque eu quero falar junto com o advogado, eu quero ser instruído. Fazer uma audiência em que o cidadão não colabora com nada também não ajuda. Então remarcamos para segunda-feira às 10 horas da manhã, aonde que torcemos que o advogado dele o acompanhe e que a gente possa levantar os subsídios se fizerem necessário. Antes de passar para a técnica, para o Dante, para a Cida Costa, poder falar alguma coisa, mais uma pergunta. Com essa questão da delação premiada, alguns que estavam marcados para vir, de repente já não é que não interessa mais, caiu por terra aquilo que vocês queriam ouvir, porque vocês já estão com bastante subsídios. Outros podem ser convocados que não estavam marcados ou não? Perfeito. Veja só você. Na época que foi feita a convocação, era impossível não convocar o Melquisedeque, o Aires, o Budel, essas pessoas que estavam presas. Hoje, depois da delação premiada, aquilo que nós buscávamos como indícios concretos para que pudesse produzir prova do envolvimento de cada um dentro dessa situação que se criou na cidade de Foz do Iguaçu, já não se faz tão necessário, porque algumas pessoas resolveram delatar, contar, dizer quem está envolvido. Há alguns resíduos que precisa dizer, entre eles nós forçamos a barra aqui toda hora, porque a Casa de Leis pesa uma suspeita enorme sobre as pessoas. Então nós queríamos saber um pouquinho mais. Talvez isso eles tenham dito lá na Justiça, mas não nos repassaram. Quais são os elementos da Câmara de Vereador que estão envolvidos? Quem mais está envolvido? Não é? Mas assim, para fazer um relatório parcial, já não há tanta necessidade mais dessas pessoas. O que temos em mão hoje já são suficientes para poder produzir esse relatório, e nós, os 3 membros da comissão, já estamos mais do que conscientes do que aconteceu. Agora temos que fazer um relatório embasado, não é? E muito bem embasado, porque precisa convencer os outros 12 vereadores que fazem parte do plenário da Câmara. Ok, Dante, alguma pergunta para o vereador Dito Vitorassi, Dante? A Cida tem uma pergunta ali. Vitorassi, só para a gente atualizar. Ontem o senhor disse aqui na Rádio Cultura que a possibilidade de pedir o afastamento do prefeito. Alguma coisa mudou de ontem para hoje com relação a essa situação, ou ainda de afirmação, ou não? Como é que está essa questão? Não mudou em nada. O que você tem que entender é que nós vamos trabalhar sobre 2 prismas a partir de agora em diante. Antes do dia 3, quando começa o próximo período ordinário, nada acontece. Então nós vamos ganhar esse tempo para buscar mais informações e substanciar melhor o relatório. Até lá é possível que nós temos um relatório parcial
não é, no sentido de apontar para o colegiado da Câmara, entendeu, a decisão que deve tomar. A gente pega e faz um relatório parcial desta comissão, dessa CPI, e pedindo uma processante, e na processante, inclusive, pode pedir o afastamento. Agora, não pode ser feito de uma forma amadora, porque nós três praticamente estamos convencidos. Agora, o que precisa fazer é demonstrar para os demais vereadores a verdadeira e a real situação que se encontra Foz do Iguaçu nos dias de hoje. Vereador Vitorace, para o afastamento do prefeito René Pereira pela Câmara de Vereadores, quantos votos é preciso? Aí precisa de 2/3. De 15, 10 precisa votar pelo 10. afastamento. E agora estamos também verificando aqui, porque abriu-se uma tese. Os 3 vereadores que assinam o relatório, vota ou não vota? No meu modo de entender, vota. Ele é vereador em qualquer circunstância. Outro acha que quem denuncia não pode votar. Não é esse entendimento que eu tenho. Porque daí, eu e o Bobate e o Edílio, que apresentamos o relatório, não estaríamos votando. Eu quero votar. Vereador, eu pessoalmente quero votar. E aí, ao votar, se ele reparar isso na justiça e que os nossos votos interferirem, e se ele reparar isso na justiça, nós podemos, sem problema nenhum, voltar a refazer o dever de casa. Votar só os 12. Mas nesse princípio, nenhum vereador pode se eximir da sua responsabilidade. Concordo. Vitorace, o doutor Cláudio Rorato está aqui com a gente, quer fazer uma pergunta. Pois não? Bom dia, Dilton Vitorace. Olha só, nós estamos lendo hoje as delações, as colaborações efetuadas por 4 ou 5 colaboradores junto ao Ministério Público Federal, que está disponibilizado no site do Língua de Trapo. E eu acho que com aquilo ali só basta para que vocês, se quiserem, reúnam os vereadores e em caráter de urgência, em caráter de urgência, afaste, até porque Foz do Iguaçu hoje não merece o que está acontecendo. Eu nasci em Foz do Iguaçu, vivo aqui desde então, e é a primeira vez que eu vejo que Foz do Iguaçu está passando por uma crise e umas coisas tão deprimentes para a população de Foz do Iguaçu. Eu acho que a Câmara de Vereadores tem que tomar uma decisão, isso de hoje para amanhã. Sim, nós devemos dar uma resposta rápida para a sociedade. Rápida. Eu acho que o afastamento, se vocês se reunirem hoje, vote. Eu não acredito, Dilton, eu não acredito que haja algum vereador que vá votar ao contrário. Eu acho que vocês teriam que se reunir em regime de urgência, em cima daquela denúncia que foi feita pelo Ministério Público ontem, colocando o prefeito como chefe de uma quadrilha, e com esses depoimentos que tem da delação premiada, só com isso dá para vocês reunirem e afastem o prefeito e deixa ele se defender fora da prefeitura. Acho que a sociedade iguaçuense exige uma manifestação de vocês, acho que é necessária, e vocês podem ter certeza de que vocês vão ter apoio de toda a população de Foz. Acho que vocês estão demorando para fazer isso, vocês têm dados suficientes. Eu não acredito que a justiça, por mais contundente que seja o ato, irá reverter isso. Acho que é uma decisão que vocês têm que tomar. Eu sei que alguns talvez tenham algum medo em função do que está mencionado naquela delação, mas eu acho que a sociedade exige que vocês façam isso. Cláudio, nós não temos dúvida sobre isso. Eu até vou ver se dá para convocar em caráter de urgência, vou até consultar aqui essa questão, mas nós trabalhamos com esses 10 dias, hoje, dia 23, ao dia 3. São 10 dias, tempo suficiente para elaborar bem esse relatório. Mas, Dilton, você, por exemplo, hoje essa delação circula na internet. Tá? A população inteira está tomando conhecimento disso. Reúnam vocês a título de urgência, em caráter emergencial, e tomam uma decisão, falar, está afastado, e que ele que se defenda da justiça. O que vocês não podem admitir é ser coniventes com o fato de deixar ele frente à administração municipal. Está errado. Cláudio, o que nós temos olhando que realmente o julgamento é um julgamento político, mas ele não pode ser desprezado a parte jurídica. Para nós não interessa fazer uma coisa de forma torpe, que o cidadão consegue uma cautelar, né? Porque não vai conseguir a justiça. Cláudio, os juízes que vão julgar isso, possivelmente, entendeu? É de uma esfera lá do Rio Grande do Sul.
aonde que é a instância da federal daqui a pouco, que não vive o fato do dia a dia aqui. O afastamento e ainda vai vão ser... dar um carimbo para os vereadores que forem competentes no sentido de fazer as coisas certas. Eventual... Nós sabemos da urgência, nós sabemos da necessidade, mas vamos trabalhar com dois primas, o político e o jurídico, para com que as coisas saiam bem feitas. Se houver um afastamento pela Câmara, a Justiça seria, para eventualmente colocá-lo de volta, seria a Justiça Estadual. Nada a ver com a Federal. Acho que são duas coisas distintas. Mas não deixa de ser a minha opinião. A sua análise política, nós não vamos desprezar a análise jurídica também. Ok, tá certo. Então, obrigada, Vitor Arce. Daqui a pouquinho você volta aí, se tiver mais informações, volta ainda no contraponto. Só fazendo aqui uma colocação, o advogado Cláudio Horato está aqui também, porque o escritório dele defende algumas pessoas que estão nessa Operação Pecúlio. Até fizemos contato, doutor Cláudio, com relação ao ex-secretário de governo, Sérgio Beltrame, hoje pela manhã, ao telefone dele, para que a fala dele é importante no que se refere. Ontem o Edílio citou aqui, a gente está vendo os meios de comunicação citar o nome dele por conta das pessoas que iam pedir emprego ou indicações com relação a ele. Até por isso a presença do senhor aqui no estúdio com relação a essa situação também. Quanto ao afastamento, eu acho que o próprio prefeito já deveria ter se afastado, passado o cargo para vice, não por uma questão de estar envolvido ou não estar envolvido, mas porque não há clima, né? A gente sabe que o prefeito pouco está indo à prefeitura, a gente sabe que o prefeito não foi sequer no desfile de aniversário da cidade de Foz do Iguaçu. Então, eu acho que ele deveria já ter se afastado já há algum tempo, até que tudo isso seja resolvido, esclarecido. Se não tem nada, melhor, né? Volta, ocupa o cargo. Porque seguir o rito ali da comissão processante que eles querem abrir, tem 90 dias para seguir os trâmites de defesa, de acusação. Até 90 dias. Até 90 dias, para que os vereadores possam votar. Então não é um processo tão rápido assim. Não, mas é até 90 dias, pode ser antes. Pode ser antes. Não é, né? Não estão tentando adiantar também. Eu acho que a Câmara poderia, de uma forma mais rápida, tomar uma atitude. Se ele, como prefeito, não pede licença para que ele possa se defender e para que a prefeitura comece a andar novamente, o que a Câmara não pode se omitir. Cabe aos vereadores. Cabe aos vereadores. Apressar, acho que se vocês acessarem um site que disponibilizou essas delações? Agora, Cláudio, é uma situação que a gente também tem acompanhado, inclusive ontem com o próprio doutor Nelson aqui na questão, é que a gente também tem um fato que chama a atenção, e aí a gente até discutiu internamente isso com relação. A promotora federal, por todo momento, e também o próprio delegado da Polícia Federal, na coletiva, disse o seguinte: o processo, por enquanto, está sob sigilo e é um fato que vai responsabilizar aos órgãos de imprensa a citação ou não com relação a essa situação. É uma outra questão que a gente também tem demonstrado a preocupação também de cumprir o que a Justiça a gente tem que lembrar que o inquérito que investiga o prefeito Reni Pereira não foi finalizado e está em segredo de justiça. O que foi aberto em partes é o dos outros 40, né? Mas tem uma delação que está circulando na internet, está assinado, aquilo é verdadeiro. Mas não é a do prefeito, né? Do inquérito do prefeito. Não, é a delação. É a delação, está aqui comigo essa delação, está aqui a delação do onde Newton Beckers, os envolvidos que estavam presos, que fizeram a delação premiada do Newton João Beckers, onde ele conta, do Aires, onde ele Wilson, conta como foi a situação da questão das pontes, da dinheiro que ele repassou para um e para outro. Menciona, inclusive, o fato de que Budel seria o intermediário de receber esse dinheiro que seria para aí aqui. Na delação ele conta o Aires, né? Ele conta que... Não só o Aires, os quatro dizem o seguinte, que fazia o recebimento e que a alegação seria para passar para vereadores. Ali na delação está que o Budel recebia o dinheiro do empreiteiro, né? Mas mencionam valores de 80 mil, 100 mil, 300 mil, 500 mil, quer dizer, então são valores expressivos que está aí. Dizer que isso está em segredo de justiça, eu não acredito, porque está na internet, está
circulando para... O senhor teve acesso, né, doutor Cláudio? Exatamente. Está nesse site aí do Língua de Trapo, está ali, é só acessar, não fui eu que forneci, ele deve ter conseguido com alguém e com certeza não deve ser sigiloso. São 11h23 e 17 graus. Mário, você vai me avisando do comercial aqui, hein? O Enes Mendes da Rocha, bom dia, Enes. Cláudio, ontem aqui com o Vitor Assi e o Idílio Dallagnol, a gente dizia que a Câmara tem realmente as ferramentas certas para tomar uma medida realmente para corrigir isso aí, porque a coisa está, sabe, desandando. Você vê quanta coisa fica parada, né? A nossa imagem está ganhando cada dia mais um pouco de lama, de sujeira. Obras paradas são obras que ficam muito mais caras depois da sua reposição de serviço e tal. Quer dizer, o que se pode, porque se for fazer as coisas, dependendo do que vai acontecer lá na Justiça Federal e a Câmara não tomar medidas que... Ela independe do que está acontecendo lá fora. Se provar que tudo isso aí tá certo, que fizeram certo, tal coisa, que eu não acredito, né? É muita fumaça que está acontecendo aí, né? Debaixo disso tem, você está dizendo agora dessas delações todas, são 4 delações, né? Essas delações por si só, elas já dão um suporte de afastamento extraordinário. Ah, com certeza, porque ali se vocês lerem, tem coisas gravíssimas. O que você citaria, doutor Cláudio? O que o senhor citaria? Recebimento, a construção de uma ponte aqui na região, perto da Justiça Federal, que houve recebimento de 350 mil por parte do prefeito, que seria para repassar para vereadores. Quer dizer, tem acusações gravíssimas ali. E não é 80 mil, 50 mil, 40 mil, 20 mil. Diz que eles maquiavam medições para poder fazer pagamentos. Eu acho que, na realidade, tudo encaminha para o Budel, que seria a pessoa que repassaria, segundo os depoimentos de delações, que repassariam a vereadores. Essa informação não é minha, é dessa delação. Então, a coisa está muito séria, Está deprimente. Se vocês lerem essas delações, a coisa é de arrepiar. Agora, quando aceita, né, a colaboração premiada, que esse é o nome oficial, né, o colaborador ele se compromete a primeiro não mentir e a segundo comprovar tudo aquilo que fala, né? Como que é feito para comprovar tudo que fala, que é o que mais tem, não só aqui na Pecúlio, mas na Lava Jato, o que eu estou vendo, a quantidade de delações, né, de coisas que as pessoas contam, e fico imaginando como conseguir comprovar tudo aquilo. Tem que ir no rastro do dinheiro. Uma delas, ele menciona assim, saquei, por exemplo, 40 mil do banco tal, passei para tal pessoa, tal dia. Então, eles vão lá e aí... Começa a cruzar as informações. Começa a cruzar as informações. Agora, dinheiro desviado não vai para conta em banco, né, Horácio? Pois é, mas, por exemplo, teve uma compra de algumas áreas e faculdades que ele menciona que pagaram 1,5 milhão em dinheiro. Quer dizer, todo pagamento, quando é em dinheiro vivo, alguma origem ilícita deve ter. Agora, uma informação aqui, nós temos um bloco de comercial agora, 11h30, nós vamos fazer esse bloco e na volta eu gostaria... Tem 2 minutos, deixa a tua pergunta. Gostaria que o doutor Cláudio Horácio falasse um pouquinho para a gente a questão do Sérgio Beltrame. O que ele disse? A gente já viu algumas informações dele com relação à contratação, a pedidos que chegavam a ele a respeito de pessoas que indicavam, que pedia para contratar pessoas. Gostaria que o senhor respondesse isso para a gente. Ontem nós pedimos, né, que ele viesse, né? Hoje, novamente, eu tentei o celular do Beltrame, está em caixa postal, e nós estamos com o advogado dele que pode... O envolvimento do Beltrame é em relação a isso, efetivamente. As pessoas se dirigiam a ele pedindo emprego e ele encaminhava. Quer dizer, se houve algum ilícito, na realidade foi na tentativa de arrumar emprego para as pessoas. Não vejo isso nada de tão grave quanto a meter a mão em dinheiro público, coisa que ele não fez. Agora, só para fazer um registro também, hoje já na primeira hora da manhã, fizemos contato com o celular do prefeito Reni Pereira para saber se ele gostaria de falar alguma coisa a respeito desse desdobramento da Operação Pecúlio. Não atendeu e também nesse momento a Ivone acaba de me informar aqui que contato feito com o doutor Egidio Arguello,
que está nesse momento no aeroporto aqui de Foz do Iguaçu e só vai se pronunciar na semana que vem. Doutor Exídio Arguelho, advogado também do prefeito Reni Pereira. Então, a gente está também tentando ouvir o outro lado quando citado no que se refere a essa operação, Dante. Muito bem, são 11h28, 16 graus, e a Destro atua no mercado alimentício e de construção há 50 anos, distribuindo confiança aos seus clientes. No segmento de construção, a Destro tem telha Multilit 5 milímetros, 244 por 110, R$ 35,90. O piso, 45 por 45, R$ 10,90 um metro quadrado. O porcelanato Buschinelli, 60 por 60, R$ 19,90 um metro quadrado. Revestimento Eliane acetinado bege, 25 por 33, R$ 12,90 um metro quadrado. Visite a empresa e confira o novo showroom que tem lá na Destro. São ótimas oportunidades de fazer economia. Tudo na Destro, que fica na José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, na Vila Portes. E o telefone da Destro é o 2102-2500, 11h30 e 16,8 graus a temperatura em Foz. Intervalo comercial, já voltamos.